Bom, voltando então para a palavra de Deus, né? Romanos, capítulo 4, versículo 18 até o 21. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem falado conosco dia após dia, Senhor. Obrigado pela Tua obra de salvação, de redenção em nossas vidas. Nos ajude, Pai, a ficar a cada dia mais dependente da Tua verdade, dos Teus ensinamentos. Não permita, Pai, que o nosso coração esteja em outro lugar, Deus. Que o nosso coração esteja voltado para a Tua palavra e para a Tua verdade, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha falar com os meus irmãos agora. Fale ao meu coração, Senhor. Revela a Tua palavra ao meu coração. Fala comigo. Fala com a Tua igreja, Senhor. Revela, Senhor, os Teus ensinamentos para cada um de nós. Que possamos sair daqui restaurados, renovados e transformados, Pai, pela Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra venha fortalecer a nossa vida e renovar a nossa fé, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço também, Pai, que aqui nunca venha faltar direcionamento bíblico, Pai. Que as nossas decisões, escolhas, as nossas atitudes, Pai, sempre sejam pautadas na verdade, nas Escrituras, Pai. No nome de Jesus. Seja uma igreja que estude, que lê a Bíblia, Pai. Que ame a palavra de Deus. Que a Bíblia esteja em nosso coração, em nossa mente, em todo momento, em todo instante, Pai. Não permita que sejamos enganados, Pai, por outras pessoas, Pai, por falsos profetas, que sejamos iludidos, Pai, pelo um falso evangelho, Deus, mas que a palavra de Deus esteja enraizada em nossas vidas, que as nossas atitudes, Pai, que os nossos comportamentos, que a nossa fala, Pai, possa transmitir a palavra de Deus, que essa palavra seja encarnada em nós, Pai, que possamos viver essa palavra, Pai, que possamos anunciar em todo momento, em todo lugar. Levante aqui nessa igreja, Pai, pessoas, Pai, que ensinem a palavra de Deus. Levante pessoas que preguem a palavra de Deus, que evangelizem, Pai, que falem da mensagem do Evangelho em todo lugar. Que essa palavra seja pregada a Deus em todo canto, Pai. Não queremos pregar aqui, Pai, nessas 4 paredes apenas, Pai. Que essa igreja possa anunciar a palavra na escola, Senhor, nas casas, na reunião dos amigos, nas ruas, Pai, em todos os cantos. Que a palavra seja pregada e vivida por nós, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, fale conosco, Senhor. Fale conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Eu vou ler aqui mais uma vez. Abraão, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão manteve a esperança, crendo que se tornaria pai de muitas nações. Pois Deus havia dito isso a ele. Pois Deus havia dito que ele teria muitos descendentes. E a fé de Abraão não enfraqueceu. Embora ele tivesse 100 anos e seu corpo já não fosse mais o mesmo. E a Sara também fosse estéril. E já também não tinha vigor. Em nenhum momento Abraão vacilou, perdeu a fé. Na verdade, ele se fortaleceu e ele deu glória a Deus. Abraão esteve plenamente convicto
de que Deus é poderoso para cumprir o que promete. Irmãos, normalmente nós, na maioria das vezes, estamos em guerra. A maioria das vezes nós estamos em guerra. Só que nós estamos em guerra contra nós mesmos. Existe um campo de batalha. E esse campo de batalha é a nossa mente. Nós estamos diariamente guerreando contra a nossa mente. E aí vem os nossos sonhos, as nossas aspirações, vem as promessas de Deus. Só que nós, quando visualizamos as promessas de Deus, os nossos sonhos, os nossos objetivos, o alvo a alcançar, nós enfrentamos um gigante que está dentro de nós, um gigante que habita na nossa alma, um gigante criado pela nossa mente, um gigante criado pela nossa mente. E nós nos assustamos, nós ficamos com medo, temerosos, ficamos aflitos. E isso gera em nós diversos problemas. O medo, a angústia, a preocupação, a ansiedade, a insegurança. Ficamos travados, não avançamos, não vamos para frente. Porque aquilo que para nós é uma promessa, é uma certeza, a nossa alma, a nossa mente, ela cria um gigante que nem sempre é real, que não existe, mas ele trava, ele nos prende, ele nos amarra. Quantos de nós estamos presos pelos gigantes das nossas almas, da nossa alma? Um gigante que foi criado por nós e está dentro de nós, está na nossa alma. E esse gigante que é ilusório, não é verdadeiro. Ele tem nos prendido, ele tem nos amarrado, tem impossibilitado de avançar e de conquistar. Talvez você tenha passado vários enfrentamentos por conta de situações que você tem criado diante dos problemas. Os problemas acontecem, os enfrentamentos acontecem, as circunstâncias acontecem, só que a sua mente, ela dá uma proporção muito maior daquilo que é. E a sua mente traga você. A sua mente amarra você. A sua mente, ela prende você. E a sua mente impossibilita você de avançar, de conquistar e de ir à frente. Talvez você está travado. Talvez você está parado. Talvez você está sofrendo. Talvez você não está nem conseguindo dormir por gigantes que a sua alma ela tem criado. O que acontece com você? Qual gigante tem feito a sua alma sofrer? Qual gigante tem ameaçado você? Você tem sido refém desse gigante? Você tem sido refém daquilo que a sua alma tem criado, daquilo que a sua mente tem criado dentro de você? Como é que você tem lutado para vencer esse gigante? Qual que é a ferramenta? Qual que é a arma que você tem lutado para vencer esse gigante? Se você está em guerra, você precisa lutar. Só que para você lutar, você precisa utilizar a arma correta. Senão você perde. Talvez você está lutando há muito tempo, mas talvez você não está utilizando a arma correta. E é por isso que não está dando certo. É hora de você rever quais são as armas que você tem enfrentado os gigantes da sua alma. Quais são as ferramentas que você tem utilizado para combater esse gigante? Quais são?
Hoje eu quero apresentar para você uma arma. Uma apenas. O nome dela é fé. Fale comigo. Fé. Esses gigantes, que muitas vezes, irmãos, não estou dizendo que são todos, mas muitas vezes, esses gigantes que nascem dentro de nós, eles nascem por falta de fé. Muitos gigantes que nascem dentro de nós, eles nascem porque falta fé dentro de nós. E a fé é uma ferramenta para você vencer esse gigante. A fé é uma ferramenta para você alcançar as promessas de Deus. E aqui dentro desse texto, eu quero passar para você 3 pontos, 3 lições para você combater a sua alma, para você combater o gigante da sua alma, ou os gigantes da sua alma, com a arma da fé. Primeiro ponto. Abraão, ele sabia que tinha 100 anos de idade. Ele sabia que Sara, eu até falei esterilidade aqui, né, mas é sem vitalidade. Sara não tinha vitalidade. Não tinha vitalidade. Já era de uma certa idade. Ela, me ajudem, gente. Ela não era estéril, não, né? Não, né? Não, sem vitalidade, né? Tá, obrigado. Sem vitalidade, porque ela já era de idade. Abraão, ele não considerou a situação real que ele estava vivendo. Só que é o seguinte, essa não consideração não foi uma negação. Ele entendeu a sua realidade. Está dizendo aqui que ele reconheceu que o seu corpo estava sem vitalidade, pois já tinha cerca de 100 anos, e o ventre de Sara também já não tinha possibilidade de gerar. Mas mesmo assim, Abraão não perdeu a fé. Abraão sabia que por questões biológicas, ele não poderia ser pai, Sara não poderia ser mãe, mas mesmo assim, Abraão não perdeu a fé. Veja bem, irmãos, a primeira lição, a fé, ela não traz ilusão para os problemas que você enfrenta no presente. A fé não é uma ilusão para os problemas do presente. Tem muito cristão negando a realidade. Tem muito cristão negando os problemas e dizendo que isso é fé. Não, isso não é fé. Isso pode ser um mecanismo de defesa para você evitar sofrimento. Mas não é fé. Mas não é fé. Qual é o problema que você enfrenta hoje? Você precisa enxergar esse problema. Você precisa ver esse problema. Você precisa lidar com esse problema. Nós não estamos combatendo o gigante da nossa alma, porque nós estamos fugindo dos nossos problemas. Ou nós estamos fingindo que nada está acontecendo. Nós estamos fingindo que está tudo bem, que está tudo certo, que está tudo legal. Não, não tem nada não. Tem pessoas que estão usando o pensamento positivo no lugar da fé. Você pensa assim, olha, o meu carro está sem freio, mas vai dar certo. Eu vou pegar aquela descida e vai frear. Não duvido, irmão, que isso não pode acontecer, eu não duvido. Mas aonde está
aonde está a prudência? Aonde está a prudência? A fé, ela não pode tirar a sua prudência. Abraão sabia a condição dele. Ele sabia o que ele estava passando. Ele sabia a realidade. E nós, como servos de Deus, cristãos, nós não podemos ficar enganando. Ou só declarando. Algumas pessoas declaram, mas algumas declarações são ilusões criadas para não enxergar o que de fato está acontecendo. Então, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Seu filho está dando vários problemas. Aí você declara, eu declaro que você vai ser abençoado. Eu declaro, eu declaro que o meu filho não dá problema. Eu declaro que o meu filho é um anjinho. Eu declaro que o meu filho é o melhor do mundo. Só que você não para conversar com ele. Você não para educar. Você não para atender as necessidades dele. E você não ora, e você não intercede por ele. Então você fica declarando. Mas essa declaração talvez é uma ilusão que você está criando para não enxergar o que realmente está acontecendo na sua casa e na sua vida. O que de fato acontece com você? O que de fato acontece na sua vida? O que de fato acontece com seu filho, com seu marido, com a sua mulher ou com você? Enxergue. Enxergue. Ah, pastor, então eu vou olhar só o lado ruim? Não. Abraão, sem se enfraquecer na fé, reconheceu. Irmãos, eu posso olhar a dificuldade, sem deixar que a minha fé seja fraquejada. É você olhar o problema, olhar a circunstância, e se alimentar em Deus. Porque a nossa fé, ela não pode vir de sinais positivos do lado de fora. A fé, ela precisa estar relacionada a Deus, a palavra dele, e não às situações do lado de fora. A fé é alimentada por Deus, não pelo outro, não pela circunstância. Se você espera as coisas mostrarem sinais positivos para darem tudo certo, você está depositando a sua fé no exterior, no lado de fora, e não em Deus. E não em Deus. Então, fé é você olhar a realidade, você vê todo o cenário, e olhar para Deus e entender que Deus pode transformar, pode curar, pode restaurar. Ele pode curar o seu filho, ele pode transformar o seu marido, a sua mulher, a sua vida, a sua família, o seu casamento, a sua condição financeira. Ele pode fazer tudo isso, porque Ele tem poder para isso. Ele tem poder para isso. Só que o seu olhar, ele precisa estar totalmente conectado em Deus. A fé, ela não vai fazer você ignorar os seus problemas. Não. A fé não vai fazer você ignorar os seus problemas. Talvez, eu lembro de algumas questões que eu já ouvi, sei lá, o cara está passando dificuldade lá, tem um monte de filho, saúde, vigor para trabalhar, ao invés de trabalhar, ele vai orar. Ele vai orar para Deus mandar alguma coisa. Se eu tenho vigor para trabalhar, para estudar, eu preciso usar o que Deus ele me deu para alcançar aquilo que Ele quer me dar. Eu tenho que utilizar as ferramentas que eu tenho. A minha fé não é para ignorar os meus problemas. A minha fé não é para colocar tudo na conta de Deus. A minha fé também não é para eu pensar que eu nunca vou ter problemas. Não. A fé não é para isso. Isso é uma ilusão. Dizer que crente não tem problema.
A fé, ela faz te entender que você pode passar pelo problema e utilizar essa situação para glorificar a Deus, para honrar o nome de Deus. Então, o primeiro ponto aqui, a fé é um instrumento de Deus para você vencer os problemas que estão no presente. E você não vai deixar de enxergá-lo. Você não vai deixar de ver. Você vai ver, você vai enxergar e você vai continuar lutando. Segundo ponto. Abraão, lá no versículo 20. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus. Abraão olhou para o presente, na situação humana real, nada poderia dar certo, mas mesmo assim, ele não duvidou, não foi incrédulo em relação à promessa de Deus. O que pesou mais para Abraão? Foi a situação dele ou foi a promessa de Deus? O que pesa mais para você? O que tem mais peso para você? São as circunstâncias ou são as promessas de Deus? Ou é a palavra de Deus? Talvez estamos criando gigantes em nossa alma. Porque aquilo que nós estamos vivendo tem pesado muito mais do que a palavra de Deus, do que as promessas de Deus. Abraão foi impulsionado para o futuro, porque ele pautou a fé dele em Deus. A única forma de você ser impulsionado para o futuro e de você não ficar paralisado é você pautar a sua fé em Deus. Crer em Deus. Com Deus, irmãos. Com Deus, nós podemos seguir. Com Deus, você pode avançar. Você não precisa ficar algemado. Você não precisa ficar amarrado. Você precisa repreender esses pensamentos, esses gigantes que a sua mente tem formado. Se alimente da palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Se alimente em oração, para que as promessas de Deus tomem conta da sua mente e encha o seu coração das verdades dele e não das mentiras que muitas vezes são criadas por nós mesmos. Tome posse das verdades de Deus e da palavra de Deus. Abraão, ele foi fortalecido e deu glória a Deus. Essa glória a Deus não é pela situação que ele está passando, sem vitalidade, sem condição de ter um filho, mas o glorificar a Deus é pelo futuro, como nosso irmão Nicolas, que passou pela prova dando glória a Deus. Isso, passar pela prova dando glória a Deus, como disse o cantor Lázaro, né? O irmão Lázaro, que Deus o tenha, né? Deus tem, né? Esperamos que sim. Passar pela glória, passar pela prova, glorificando a Deus, é você visualizar aquilo que Deus ele pode fazer por você. Eu já falei aqui algumas vezes, quando eu era criança, fui criado na igreja, e eu não entendia algumas coisas. E essa era uma das coisas que eu não entendia. Que o irmão dava um testemunho, e ele falava assim, olha irmão, meu filho, ele caiu de bicicleta, mas a Bíblia diz para dar glória a Deus, então eu vou dar glória a Deus porque o meu filho caiu de bicicleta. Ah, obrigado. Aqui, ó. Atualização do Carlos, teólogo. Sara era estéril, sim.
outras pessoas confirmam. Isso, né? Obrigado. Bom, mas mesmo assim, né, pegando nesse texto aqui, ela não tinha vitalidade para ter filhos. Voltando. E aí eu ouvindo esse testemunho, eu falava, como assim? Eu vou agradecer, eu criança, né, e pensando, agradecer a Deus, porque de algo ruim não tem lógica. Não tem lógica. Você glorificar a Deus em um momento difícil, é você agradecer a Deus pela provisão que Ele está dando naquele momento e pela provisão que Ele vai te dar no futuro, porque você crê nele. Não é uma ignorância ao ponto de agradecer pelas atrocidades que acontecem na sua vida. Não, não é isso. É agradecer que você tem um Deus que está na sua vida até no meio das atrocidades, dos problemas e das circunstâncias. Então Abraão glorificou a Deus, porque os olhos dele estavam firmados na promessa dele, na promessa de Deus. Então você precisa se alimentar, combater esse gigante da sua alma com a fé, para você avançar, para você continuar, para você não desistir e não parar. Ah, pastor, mas qual garantia eu tenho? Eu não te dou garantia própria de mim, Cláudio. Eu não tenho isso para dar para você. Não é por mim. Não é por mim. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com a sua relação. A relação sua e de Deus. Vocês dois. Aquilo que Deus mostra para você. Aquilo que Deus revela para você. Aquilo que Deus aponta para você. Aquilo que Deus tem falado com você. O que Deus tem revelado a você? O que Deus tem mostrado para você? O que Deus tem apontado para você? Quais caminhos Deus tem apontado para a sua vida? O que Deus tem ensinado a você? O que Deus tem mostrado para você? O que a Bíblia te instrui? O que a palavra de Deus te instrui? O que a verdade de Cristo instrui você? É aí que a sua fé precisa estar pautada. É aí que a sua fé precisa ser construída para você avançar, para você continuar crendo. A fé, irmão, ela é dinâmica. Ela não é estática, ela não é parada, ela é dinâmica. Eu preciso caminhar em fé, em fé. Todo dia eu preciso. Eu não posso parar de crer. E você pode pedir, Senhor, alimenta a minha fé. Fortaleça a minha fé, Senhor. Me ajuda a ter fé. A fé é um combustível que você precisa todo dia se alimentar. Irmãos, e para nos alimentarmos da fé, a gente precisa estar em sintonia com Deus, em comunhão com Ele, em leitura da palavra, em ensino, em comunhão com os irmãos. Por último, então o primeiro ponto aqui é, a fé, ela considera assim os problemas do presente. Segundo ponto, a fé, ela te impulsiona para o futuro. E por último, a fé, ela coloca em você uma convicção na promessa de Deus. A fé, ela coloca em você uma convicção na promessa de Deus. Irmãos, a fé não é algo trivial, algo simples. A Bíblia diz lá em João 11:25, quem crê em Cristo, ainda que morra, viverá. João 3:18, quem não crê em Cristo já está condenado. A fé não é algo simples. A fé é condição de vida ou morte.
A fé, ela te tira de uma situação de derrota para vitória, de morte para vida. A fé, ela te tira da cadeia, das prisões da alma. A fé é uma questão de convicção, de convicção. O Deus que você crê é suficiente para você? O Deus que você crê é suficiente para você? Você precisa de outros sinais, de outras coisas? Você precisa do que mais? Do que mais você precisa? Do que mais você precisa? Do que mais? Às vezes a gente está buscando algumas garantias para alimentar a nossa fé. A gente está procurando algumas garantias para alimentar a nossa fé. Irmão, não corra atrás de enganação. Não corra atrás de garantias para alimentar a sua fé. A sua fé, ela nasce em Deus. A sua fé, ela nasce em Deus. João 6,35. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Se você crê em Deus, se você se alimenta de Deus, Ele é esse pão que vai sustentar a sua vida, que vai dar alimento para a sua alma e vai saciar a sua fome. Crer em Deus significa sustento, provisão, alimento, direção. Você não está sozinho. Esses gigantes, eles vêm para nos prender. A nossa mente, ela cria várias coisas para nos prender. A forma de vencer isso é utilizar a fé. Essa fé racional. Essa fé que vai fazer você crer em Deus, sem deixar de ver aqui, o que está acontecendo. Você não vai ignorar os seus problemas, mas você vai confiar que Ele pode mudar a sua vida, a sua história, e sustentar você naquilo que você precisa. O meu pedido para você hoje, então, é: não se afaste da fé em Jesus. Não se afaste da fé em Jesus. Corra para Jesus em todos os momentos. E por favor, eu não estou dizendo para você ser um super crente, que não tem medo, que não tem insegurança. Eu não estou dizendo isso para você, irmão. Eu tenho vários gigantes aqui dentro de mim. Vários. Às vezes também eu fico sem dormir, eu também fico preocupado, fico a mente cheio. Também eu passo a mesma coisa que vocês passam. Só que dia a dia Deus, Ele me ajuda. Dia a dia Deus, Ele me ajuda. Senhor, hoje eu preciso de mais fé, Senhor. Me ajuda. Me ajuda a vencer hoje esse gigante. Aí você vence um gigante hoje. Acabaram os gigantes? Não. Amanhã vai vir outro. Então, me desculpa, mas se a expectativa for agora fazer uma oração para derrotar todos os gigantes e acabar com tudo, irmão, não vai ser isso que vai acontecer aqui hoje. O que vai acontecer hoje é, nós vamos orar para Deus, pedir essa força, para a gente vencer, dia após dia após dia, esses gigantes. E Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos ajudar. O que Deus, Ele não quer, irmãos, é que a gente retroceda. O que Deus, Ele não quer é que a gente pare de lutar. Às vezes a gente fica com medo
de ser desaprovado por Deus. Eu não quero que você se sinta desaprovado aqui. Deus não está desaprovando você. Ah, mas eu não tenho fé. Ah, mas eu passo por isso, eu passo por aquilo. Irmãos, todos nós aqui passamos. Todos nós aqui passamos. A gente está aqui para aprender. E nós temos um Deus que diz que já foi homem como nós. Ele conhece, Ele sabe. A gente fica se culpando. Senhor, por que eu fico assim, Deus? Por que eu estou passando por isso? Eu não queria, que crente eu sou. E assim somos nós, irmãos. A gente passa por isso. A gente luta assim. Deus não está desaprovando você. Ele só está te convidando a pedir para Ele fé. A fé de hoje, a fé de amanhã, depois de amanhã. E assim vai. E assim você vai caminhando. Não importa a situação que você está passando. Não importa o gigante que você tem enfrentado. O teu Deus, Ele te fortalece. O nosso Deus nos fortalece. Vamos orar, vamos ficar em pé. Vamos falar com Deus. Põe a sua necessidade diante de Deus. Deixa Deus tirar a culpa do seu coração. Às vezes o que perturba mais é a nossa culpa de ficar assim. Ah, eu não era para eu ficar desse jeito. Não era para eu ficar dessa forma. Irmão, calma. Você é um ser humano. Você é mulher, você é homem. Nós erramos. Não se cobre, porque Deus não está cobrando você. Deus está te amando. Deus está te cuidando. Deus está cuidando de você. Não se sinta diminuído, menor. Não se sinta incapaz, inferior. Deus quer alimentar a sua vida com fé. Deus quer alimentar a sua vida com paz. Deus quer alimentar a sua vida com sossego, com tranquilidade. Filho, filha, não se culpe. Receba hoje o amor de Deus. A fé que Deus tem para acrescentar na sua vida hoje. E eu só peço para você, não retroceda. Continue lutando. Continue lutando. Continue lutando. Porque parece que somos fracos. Parece que não vamos conseguir. Mas eu vou dizer algo para você. Você está conseguindo. Você está vencendo. Você está caminhando. Talvez você queria estar de outra forma. Talvez você queria estar correndo de outro jeito. Mas nem sempre as coisas são da forma que nós queremos. Então caminhe da forma que dá. Lute da forma que você tem lutado. E continue. E continue. Eu só peço para você de novo. Não retroceda. Não volte para trás. Continue avançando. Faça a sua oração. Abraão creu contra toda a esperança. Contra tudo que poderia ser contrário, ele continuou crendo. A fé dele não enfraqueceu. Senhor, renove a fé, Pai. Renove a fé, Pai. Não deixe a fé ser enfraquecida, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Não deixe que a tua filha ou teu filho venha retroceder ou parar. Senhor, fortaleça os meus irmãos, eu te peço. Fortaleça os meus irmãos, Pai. Para que juntos possamos caminhar e lutar. Oh Deus, ouve a oração dos meus irmãos.
Ouvi o clamor dos meus irmãos, Pai. Que uma porção de fé seja derramada no coração de cada um de nós, Pai. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, Pai. E obrigado. Obrigado porque nós temos um Deus que tem promessas para nós. Obrigado. Porque nós podemos ter fé num Deus que é fiel, que não muda. Que não muda. Obrigado, Deus. Senhor, que os meus irmãos sejam renovados e fortalecidos, Pai. Em nome de Jesus, Pai.